Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e, mais especificamente, irmãos da Igreja Presbiteriana do Parque Edu Chaves, em São Paulo. Esse vídeo está sendo gravado a pedido desta igreja para que eu possa compartilhar um pouco do meu ministério aqui nos Estados Unidos entre os imigrantes que estão na prisão. Na verdade, eu vim para os Estados Unidos para organizar uma igreja de fala portuguesa na cidade de Fall River, no estado de Massachusetts. E eu vim para cá com a minha família em 2001. E em 2005, a Igreja Presbiteriana Cristo à Vida foi organizada. E no mesmo ano que a igreja foi organizada, ou seja, em 2005, eu comecei a visitar alguns imigrantes que estavam na prisão. Eu ainda me lembro muito bem da primeira vez que eu estive visitando um brasileiro que estava na prisão. Eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro e uma senhora pedia que eu fosse visitar o filho dela que estava preso. E então eu dirigi meu carro até uma outra cidade chamada Worcester, cerca de 1h30, 2 horas de onde eu moro. E quando eu cheguei naquela prisão, encontrei aquele rapaz chorando, mas chorando de alegria, agradecendo a Deus, porque ele estava orando, pedindo que Deus enviasse alguém para falar com ele, para orar com ele, para ler a Bíblia com ele na sua própria língua. E depois que ele terminou a sua oração, quase que imediatamente foi anunciado a ele que eu estava lá para visitá-lo. E por isso ele não se conteve e caiu em lágrimas. Eu continuei visitando aquele rapaz por várias vezes naquela prisão. Até que um dia eu fui informado que ele havia sido transferido para uma outra cidade, mais perto da minha casa, cerca de 45 minutos. E eu então me dirigi para aquela cidade, em Plymouth, e fui visitá-lo. E quando eu esperava para conversar com ele, foi-me dito que haviam outros brasileiros na mesma situação. E então Deus começou a colocar no meu coração o desejo de visitar também estes outros brasileiros e, quem sabe, iniciar um estudo bíblico semanal entre eles. Eu então procurei entrar em contato com as autoridades daquele presídio e eu conversei com o capelão, um capelão americano, e expus para ele minha intenção de visitar periodicamente os brasileiros, fazendo estudos bíblicos com eles. E então esse capelão me disse: nós precisamos muito de você aqui, porque nós não temos ninguém para levar o Evangelho àqueles que falam português. E então eu comecei a fazer essas visitas quinzenalmente, porque eu ainda tinha que cuidar da igreja que havia organizado. Mas diante da necessidade e diante do número de brasileiros naquela prisão, eu, depois de algum tempo, comecei a ir semanalmente, realizando uma vez por semana estudo bíblico na capela daquela prisão, onde nós ajuntávamos cerca de 30 a 40 brasileiros por reunião. Mas as coisas começaram a mudar muito na questão da imigração aqui nos Estados Unidos. Sob a presidência do presidente Obama, cerca de 800 mil pessoas, 800 mil imigrantes têm sido deportados cada ano para os seus respectivos países. E a maioria desses, antes de serem deportados, permanecem pelo menos 3 meses na prisão. Então o número de imigrantes começou a crescer muito nas prisões dos Estados Unidos
e eu sentia que realmente eu poderia ampliar os estudos bíblicos, não somente dentro daquela prisão onde eu já estava atuando, como também em outras prisões daqui do estado de Massachusetts. Foi quando então eu procurei uma outra prisão, esta ainda mais perto da minha casa, cerca de 20 milhas de minha casa, e eu conversei com a pessoa responsável pelo trabalho voluntário naquela prisão, e então eu comecei a realizar também semanalmente mais 2 estudos bíblicos na prisão de Dartmouth. Então era um estudo bíblico em Plymouth e agora 2 em Dartmouth. Mas com novas mudanças na questão da imigração, os presos de imigração não poderiam mais estar juntos com os demais presos. E então, o que foi feito é que eles não poderiam mais vir à capela para os estudos bíblicos. Eu passei a visitá-los dentro das suas próprias unidades. E com isso, lá em Plymouth, eu passei a fazer 3 estudos bíblicos por dia. Juntando com os de Dartmouth, eram 5 estudos bíblicos por dia. E nessa ocasião, além dos brasileiros, alguns outros imigrantes presos que falavam espanhol começaram a vir também. E então o grupo aumentou consideravelmente e eu passei a ter um desejo muito grande de começar a me dedicar de tempo integral a esse trabalho entre os imigrantes nas prisões. E foi em 2011 que eu deixei o pastorado da igreja que eu havia organizado para começar esse ministério de tempo integral nas prisões chamado Presbyterian Immigrant Ministry, ou seja, Ministério Presbiteriano para os Imigrantes. Nessa ocasião, então, já com mais tempo para me dedicar a esse trabalho, eu passei a procurar outra prisão, agora na cidade de Boston, onde também eu sabia que existiam muitos imigrantes. E em 2012, mais precisamente em janeiro de 2012, eu passei a fazer 3 estudos bíblicos também na prisão de Boston. Então, resumindo, são 3 as prisões que eu visito semanalmente: Boston, Plymouth e também Dartmouth. E nos dias de hoje, os estudos bíblicos são realizados em 10 diferentes unidades. Portanto, são 10 estudos bíblicos semanais que eu realizo, com a frequência, em média, juntando todos os grupos, de 95 a 100 pessoas por semana. E Deus tem nos abençoado de uma maneira muito grande. Nós temos visto pessoas se convertendo, eu tenho visto pessoas se reconciliando com Deus. Aliás, há alguns dias atrás, 2 semanas atrás, mais precisamente, eu estive na cidade de Boston e estava estudando a Bíblia com os presos. E depois do estudo bíblico, um dos presos veio falar comigo. Ele é brasileiro e ele me contou que havia sido batizado na infância e depois afastou-se da igreja e criou uma barreira entre ele, a igreja, uma barreira entre ele e Deus, que por muitos anos o impediu de retornar a congregar em alguma igreja. Mas durante o tempo que ele está na prisão, ele passou novamente a estudar a Bíblia. E naquela semana ele me procurou para dizer que ele havia decidido reconciliar-se com Deus. E conversando com ele, eu fiquei sabendo que, como ele também é do estado do Paraná. Só que eu sou de Curitiba e ele é da cidade do sudoeste do Paraná, chamada Francisco Beltrão. Quando ele me falou que ele era de Francisco Beltrão, eu
compartilhei com ele que um dos meus tios havia sido pastor na Assembleia de Deus daquela cidade. E então nós descobrimos que o pastor que o batizou na infância ou na adolescência era o meu tio. Então nós ficamos muito surpresos e muito emocionados com essa história, porque de uma certa forma Deus, que usou meu tio no passado para levar aquele homem ou aquele adolescente a conhecer Jesus Cristo, agora esse mesmo Deus me usa para fazer com que aquele que foi adolescente e agora é um homem feito, voltasse novamente a ter comunhão com Deus. Esta é apenas uma das histórias. Outra coisa importante nesse ministério é que Deus tem me dado a oportunidade de levar o Evangelho não somente a brasileiros. Como eu falei anteriormente, alguns que falam espanhol começaram a fazer parte do estudo bíblico, como também alguns imigrantes da Jamaica, do Haiti, países da África, países da Ásia, países da Europa. E com estes eu me comunicava ou me comunico em inglês. E às vezes o estudo bíblico é feito em 3 línguas diferentes. Muitas vezes eu tenho um prisioneiro que, além de falar o espanhol ou o português, também fala fluentemente o inglês, então eles me ajudam. Mas quando não existe uma pessoa assim, eu tenho que fazer nas 3 línguas, quando há outras pessoas que falam somente inglês. Mas, via de regra, a maioria dos estudos bíblicos hoje são feitos em espanhol, porque o número daqueles que falam espanhol é muito maior do que aqueles que são brasileiros ou que falam português, porque às vezes eu encontro pessoas de Portugal, como também pessoas de Cabo Verde, presos lá. Agora, eu dou graças a Deus pelo apoio que eu tenho recebido. Tenho recebido apoio de igrejas aqui dos Estados Unidos, pertencentes à denominação a qual eu pertenço, que é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, mas também algumas igrejas de outras denominações. E também pessoas individualmente têm contribuído com esse ministério. E dou graças a Deus porque a IPI do Brasil, através da sua Secretaria de Evangelização, também tem dado o seu apoio a este ministério. Nós vamos colocar ou passar alguns testemunhos para que vocês possam ver. São pessoas que vieram aqui para os Estados Unidos cheias de sonhos, mas aqui passaram pelo pesadelo de estarem em uma prisão. Não são criminosos. O único problema que eles tiveram, eu costumo dizer, foi que eles quiseram ter e dar uma vida melhor para a sua família e acabaram enfrentando a prisão aqui nos Estados Unidos. E com a palavra de Deus, através do Evangelho, eu procuro levar a eles o consolo, o conforto e a esperança que muitas vezes eles haviam perdido. Agora eles sabem que, permanecendo aqui ou sendo enviados de volta aos seus respectivos países, eles sabem que há um Deus que pode cuidar deles aonde quer que eles estiverem. E isso tem sido muito gratificante. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês e peço que vocês continuem apoiando esse ministério, principalmente através das suas orações. A sua oração é muito importante. E se você quiser entrar em contato conosco, nós vamos colocar no vídeo o nosso endereço do nosso website e também o nosso endereço de e-mail. Envie um e-mail para nós e nós estaremos enviando para você o nosso boletim informativo mensal. E assim você poderá acompanhar as notícias e as coisas que Deus tem feito na prisão entre os imigrantes. Que Deus os abençoe.
We have a warrant for your arrest. That was an ICE agent. They arrested me at the Christian program. Nunca había estado en una cárcel. Era una desesperación, una angustia que I destroyed not only my life, but other lives. Every day I go there to visit him, but when it comes 8 o'clock, when I hang the phone, when I go home, it's just like, it's like my world. I don't even have words to say what I feel every single day. But I believe in God, I have a lot of faith, and He's the one that gives me strength to go on every single day. Una oración del Padre Nuestro, nada. How to pray. Nunca había tocado una I Biblia. never hold a Bible in my hand. E para mim, espiritualmente falando, eu conheci Deus de um outro patamar lá dentro. I started follow the church every day, and I started read the Bible, because they kind of saved my life, and God saved my life. When I went to first church, I see God in that church. He brought me hope and introduced me to love, because as we said, God is love, no matter where you're at.